Está começando o programa A Pai é Notícia de hoje. Nossos destaques são: um ano de programa A Pai é Notícia. Desde o primeiro até agora, estamos cumprindo a missão de levar informação e vitória a respeito da pessoa com deficiência. A cidade tem desafios para todos e se mostra ainda mais desafiadora para pessoas com deficiência. Mesmo garantida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade ainda se depara com escadas, meio-fio sem rampas e raros pisos táteis. O CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, orienta para uma cidade onde todos têm o direito de ir e vir. Bem, a acessibilidade é um desafio para todos nós. E a disciplina de arquitetura e urbanismo, ela tenta trazer essa problemática, tenta mostrar para a sociedade que todos temos que ser inclusivos, que ao fazer uma edificação, ao fazer uma intervenção urbana, teremos que adaptar todo o conjunto arquitetônico, seja na calçada, seja na via de trânsito, seja nas entradas dos estabelecimentos, seja na própria residência. A acessibilidade tem que estar presente, porque todos fazem parte da sociedade e a arquitetura ela é feita para o ser humano. E se existem seres humanos que precisam de um auxílio para o seu deslocamento, para a sua locomoção, para o seu bem-estar, a arquitetura tem que resolver essa demanda. Então, a arquitetura é para resolver as demandas, é para contribuir e para entregar ao ser humano uma qualidade de vida. O estudante de arquitetura e urbanismo, ele tem acesso a todo esse escopo dentro da faculdade. Os professores costumam exigir das disciplinas, porque a acessibilidade ela é transversal, ela passa em todas as disciplinas, né? Não só da arquitetura, como das áreas de saúde, da engenharia, enfim. Por existir essa transversalidade e por ela estar muito presente nas disciplinas de arquitetura e urbanismo, ela foi incluída sim no rol de assuntos a serem debatidos, serem cobrados e exigidos durante o período acadêmico. Na fase profissional, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-BR, em seu registro de responsabilidade técnica, o RRT, o profissional tem que clicar e avisar que está em seu projeto, cumprindo todas as exigências de acessibilidade que estão nas leis e nos regulamentos nacionais, estaduais e municipais. Vamos, a princípio, analisar o fenômeno da globalização. Hoje em dia, o que é lançado na China, em Singapura, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, rapidamente chega essas informações através da rede mundial de computadores, a internet, nos disponibiliza todas essas informações. Nós sofremos no Brasil algumas barreiras com a indústria e com a importação de equipamentos que poderiam facilitar a vida de uma pessoa que precisa ter um deslocamento, né? Precisa ter uma acessibilidade para acessar uma edificação já construída, uma edificação que não foi preparada ao seu tempo para a acessibilidade. Então essas soluções elas deixam de existir facilmente no Brasil, sendo que a gente precisa pesquisar, porque a tecnologia ela exige um grau muito alto de informação para que seja aplicada, mas não existe dificuldade de ser aplicada. A dificuldade se encontra exatamente no quesito econômico, na questão financeira, de se importar esses equipamentos que às vezes nós precisamos para adaptar as nossas construções e se torna, de uma certa forma, caro para trazer para a nossa realidade aqui no Brasil.
Mas o Brasil e o brasileiro, que é conhecido por se virar nos 30, a gente sempre faz a busca por essas soluções que estão aí no exterior e trazemos, de uma certa forma, adaptamos com o que nós temos. E o que eu queria dizer também é que nós estamos avançados nessa área. Nós não estamos atrasados perante aos outros países, tá? O que eu quis dizer é que alguns equipamentos precisam ser adquiridos e são relativamente caros para a nossa realidade. Mas nós não estamos assim atrás dos outros países. Pelo contrário, viajando para a Europa, a gente encontra situações que no Brasil não veríamos facilmente. As cidades, assim como as habitações, elas são para todos. Então, eu não posso desenvolver uma habitação somente para um modelo de pessoa. Eu tenho que pensar isso numa escala maior, numa escala de cidade e proporcionar todas as facilidades para que todos os seres humanos possam conviver em harmonia. Então, para uma cidade ser inclusiva, ela não somente tem que ter espaços adaptados para a acessibilidade, como também uma cidade inclusiva, ela precisa olhar outros aspectos. Por exemplo, no caso da mulher, em que seu deslocamento ela é muito maior do que o deslocamento do homem, porque o homem sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Às vezes ele tem uma outra coisa para fazer e depois ele vai para casa. A mulher sai de casa, passa na escola, na creche, vai para o trabalho, passa pelo supermercado, passa pela escola, pela creche e vai para casa. Ou seja, esse tipo de deslocamento precisa ser pensado para que o trânsito flua de uma certa forma que inclua todo mundo. Por exemplo, as mulheres precisam de cidades inclusivas para que elas possam transitar à noite a pé. Ela precisa de um nível maior de iluminação. Então, tudo isso faz com que a cidade seja inclusiva. A questão do fluxo, a questão da iluminação, a questão da acessibilidade, enfim, e também o acesso ao lazer. E tudo isso faz com que uma cidade bem planejada se transforme numa cidade inclusiva. Então, eu não posso desenvolver uma habitação somente para um modelo de pessoa. Eu tenho que pensar isso. As leis são feitas para serem cumpridas. As leis municipais, estaduais, federais, elas existem, elas regulam a nossa profissão, elas buscam melhorias para a qualidade de vida, mas muitas destas leis são difíceis de serem cumpridas à risca, porque já existem espaços construídos que teriam que ser adaptados. Então a lei municipal, ela exige e ela tenta que seja cumprido normas e regras que facilitem a vida dos seres humanos. Então, às vezes fica complicado seguir essas normas pelo fato do espaço já ter sido construído e ocasiona um maior dispêndio financeiro para adequação e adaptação. Porém, essas leis nos fazem trabalhar, nos fazem repensar, nos fazem investir em conhecimento para que a gente possa driblar as dificuldades e oferecer à sociedade um espaço inclusivo, um espaço com acessibilidade e um espaço, como se diz, saudável para todos os seres humanos. Você sabe o que significa as fitas que algumas crianças, adolescentes e adultos usam? Cada uma informa sobre uma condição, necessidade e prioridade. Fique atento!
para se identificar o espectro do autismo, a pessoa tem que ter laudo. Esse cordão, ele foi criado para identificar, para ajudar na identificação, porque o autismo a gente sabe que é uma deficiência hoje considerada também uma deficiência invisível, né? Não tem nenhuma característica física. Então, a partir do momento que a pessoa coloca o cordão, ali toda a sociedade já tem que entender que se trata de uma pessoa autista. Esse cordão ele vai trazer alguns benefícios no sentido de identificar, respeitar, no atendimento prioritário, por exemplo, quando a pessoa precisa estar numa fila, ela tem direito ao atendimento prioritário, porque os autistas eles têm muitas dificuldades sensoriais, de concentração, de estarem em locais com muita movimentação e muito barulho, então eles têm direito sim. E a gente pede que as únicas pessoas que usem esse colar que sejam as pessoas autistas. As outras pessoas que trabalham na causa, que querem ajudar na sensibilização, na questão de ajudar os autistas, né, ela pode usar outras formas como lacinho, né, um outro acessório que tenha o quebra-cabeça que vai ajudar. Mas o cordão é somente para pessoas autistas. Nós que somos mães e pais de pessoas com autismo, a gente tem essa dificuldade de estar demonstrando à sociedade, né, que ele é autista. Por quê? Porque o autista ele não tem aspectos físicos que demonstrem que ele é pessoa com deficiência. Então, muitas vezes, a gente precisa dessa identificação para os nossos filhos, né, utilizar no pescoço, ou no braço, ou na mochila, algo do tipo que identifique que ele está dentro do espectro do autismo. Exercícios físicos, brincadeiras e arte. Como uma pessoa com deficiência pode ser tratada de forma lúdica e eficiente. Cada caso é um caso, né? Cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu nível de habilidade e a gente vai fazer esse trabalho desde o início, desde a chegada da criança até ela continuar o tratamento. Aqui na sala a gente utiliza desde a conversa, ao trabalho com materiais lúdicos, a jogos pedagógicos, ao uso de música, porque a música tem fala, tem linguagem. Não faço o trabalho de musicista e nem o trabalho de musicoterapeuta, mas eu uso os elementos da música para estimular essa fala e linguagem. A gente utiliza também brinquedos, materiais de escrita, porque a escrita também é uma forma de comunicação, né? A linguagem também envolve a escrita. A gente usa dependendo de cada caso, do interesse também de cada criança e do momento da terapia. A gente vai estabelecer o que deve ser utilizado. O primeiro contato vai desde a anamnese, né? Às vezes a mãe, ao vir para a anamnese, realizar a anamnese, às vezes a criança vem. A gente até pede que não traga sempre, porque às vezes precisa estender um pouquinho mais para a gente conhecer melhor a história da criança. Porém, às vezes, desde a anamnese, a gente tem um primeiro contato com a criança. Na anamnese, a gente vai ver toda a história da criança, as preferências, o que ela faz no dia a dia, o que ela tem o que tem de interesse para ela, para a gente trabalhar as habilidades, a interação e a comunicação em cima do interesse dela também. Cada criança é uma criança, cada criança tem uma história, cada criança tem uma vivência, cada criança tem um interesse e a gente vai ampliar aquilo ali, tanto trabalhando de forma individual como em grupo. A criança ela não nasce sabendo brincar. Ela tem que ser ensinada, né? E no brincar, muitas vezes a gente traz a vivência dela para o setor terapêutico. Na brincadeira, às vezes a gente até descobre coisas do dia a dia da criança. A gente descobre como ela é tratada, a gente descobre como ela usa a comunicação, como ela usa a fala, ela reproduz no brincar as comunicações vividas em casa, né? E tudo isso vai servir para a gente organizar e estimular aquela comunicação dela. A gente não quer tirar ela do mundo dela, a gente quer que ela permita que a gente faça parte desse mundo, tá? A gente quer que ela faça usar esse mundo de forma funcional, tá? Porque assim, a criança, dependendo da idade, a gente não tem que focar em forma, claro, muitas gostam de formas, luzes, cores, sons, mas a gente tem que estabelecer que ela utilize toda essa aprendizagem de forma natural, de forma funcional, para que ela possa ser compreendida e entendida na sociedade.
Nós acompanhamos crianças pequenas, grandes, até crianças já adultas que estão no mercado de trabalho, né? Alguns casos já. A gente já conseguiu fazer essa adaptação, já encaminhar a criança para o mercado de trabalho, que a gente via que tinha potencial. E a gente trata desde o pequenininho, né, do setor da precoce também, que recebe, até a criança na fase adulta, quando a gente vê que ela já tem uma independência e consegue estar inserida no mercado de trabalho. Vale tudo de acordo com o que a gente planeja e com o que a gente observa daquela criança, né? Não é um vale qualquer coisa, assim, toda criança tem uma necessidade. E a gente tem que, em cima daquela necessidade, procurar estimular da melhor forma possível. Muita paciência, atenção, concentração, tolerância, né? Muitas das vezes chegam com um baixo limiar de tolerância a frustrações. Desde o momento da espera aqui fora para poder entrar na sala, é também um processo terapêutico, né? Ou seja, a gente estimula que as mães às vezes tragam brinquedo para a criança brincar enquanto espera, para que ela com aquele brinquedo possa puxar a atenção de outras e haver uma interação já desde lá de fora. Ou seja, a gente orienta no sentido geral, não só dentro da sala, né? Nos momentos festivos na quadra, nos momentos em que tem os eventos, a gente pede que tragam também, porque aqui é um lugar que a criança vai treinar para que ela possa fazer o mesmo que ela faz aqui, generalizar, né, em outros lugares, poder participar dos eventos de família. Interação, comunicação, seja de forma verbal, de forma por comunicações alternativas, né, com o uso de pranchas, contanto que a criança possa ser entendida e ela faça essa interação no meio em que vive. A senhora disse que esse mês junino, vocês estão trabalhando os ícones juninos. Isso, do mesmo jeito que o pessoal da educação já está trabalhando a parte de ensaios, de dança, de quadrilha, todos os movimentos psicomotores que também ajudam no desenvolvimento, em sala a gente costuma abordar já situações relacionadas ao que vai ser, né, apresentado, ao que elas estão vivenciando lá fora também. Como a gente vai trabalhar nomeações, aumento de vocabulário, noção do que a criança vai vivenciar, noção do que ela vai conversar sobre, o tema que está sendo trabalhado fora, né, nas escolas, para que seja uma coisa que a criança consiga também ter uma troca em relação ao assunto. Sim, a intervenção precoce a gente vê já é dito, vários artigos já explicam que a intervenção precoce, e a gente vê aqui também no dia a dia, é o mais eficaz. Por quê? Porque se aproveita a primeira infância da criança, que é a base de todo o desenvolvimento da criança, quanto mais ela foi estimulada, quanto mais cedo ela foi estimulada, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Tá? Tanto de fala, como comportamental, como cognitivo, tudo isso vai ser mais fácil para a criança. Né? Quanto você mais cedo correr para os tratamentos, melhor. Certo, o público-alvo da APAE, principalmente crianças com deficiência intelectual, né? E a deficiência intelectual associada ou não a outras patologias, né? Ou síndromes ou outros quadros. Temos aqui crianças com síndrome de Down, crianças pequenas e crianças já grandes, adultas. Temos crianças com paralisia cerebral, né, crianças associadas à deficiência intelectual. Temos crianças dentro do espectro, né, com a deficiência intelectual, ou seja, são crianças que precisam desse aparato, desse acompanhamento desde cedo, para que elas possam se desenvolver de forma mais adequada ou de forma mais satisfatória até para o dia a dia dela. Não, isolar. Isso é coisa de muito tempo atrás, quando não se tinha diagnósticos ainda tão assim, bem feitos como tem hoje em dia, e que não tinham os tratamentos tão precoces, né? Não tinham os tratamentos tão adequados, mas que infelizmente existem casos, né? Existiram os casos assim. Viu alguma alteração de fala, algum problema de comunicação na sua criança pequena, já faz a avaliação. A criança, por volta de uns 2 aninhos de idade, ela já deve estar formando frases pequenas, mas frases. Mamãe, quero água, mamãe, tô com fome. Se a criança com 2 anos não faz essa frase funcional para o dia a dia dela, já procura fazer uma avaliação. Pode ser só um simples atraso, pode ser alguma outra coisa que deve ser investigada. Quanto mais cedo for o tratamento, melhor o resultado. E veja também nessa edição. O município de Teresina, através da Sencasp, oferta inúmeros equipamentos à pessoa idosa e também à pessoa com deficiência. A exemplo do primeiro centro de valorização, a pessoa idosa do Nordeste e o segundo do país. Fica aqui em Teresina.
lá no bairro Angelina, na zona sul da cidade. O Centro de Dia Jequitibá e o Centro de Convivência Jatobá, oferecendo ali 2 serviços de excelência para esse público idoso, também para o público idoso deficiente. A pessoa idosa, infelizmente, ela está sujeita a sofrer várias violências, inúmeros tipos de violência. No momento em que eu estaciono meu carro numa vaga da pessoa idosa, a pessoa idosa está sendo violentada. Quando eu estou no transporte público coletivo e estou sentado num espaço que é destinado à pessoa idosa, eu estou cometendo uma violência. São tantos outros tipos de violência. Quando eu, na minha casa, deixo o idoso ali de lado, sem interagir, abandonado no quarto, no fundo de uma rede, sem ter acesso ao lazer, sem ter acesso ao divertimento, sem ter acesso à televisão e inúmeras outras coisas, dentro de casa, eu estou cometendo uma violência contra esse idoso. Então a gente pode perceber que são pequenas as grandes coisas, os tipos de violência que nós infelizmente estamos sujeitos a cometer contra os nossos idosos. Aumenta mais ainda a vulnerabilidade do idoso que é pessoa com deficiência. Se a pessoa idosa já tem algum tipo de vulnerabilidade, já tem algum tipo de situação sofrida, imagine só a pessoa idosa que está ali em situação de deficiência. Às vezes a pessoa idosa passa por algum tipo de problema de saúde e passa a ser também uma pessoa com deficiência. Mas é preciso que nós, enquanto pessoas, nós, enquanto cidadãos e nós, enquanto poder público, estejamos atentos e vigilantes a nos preocuparmos com políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Teresina, graças a Deus, e a prefeita da pessoa, tem se preocupado muito com esse público, ofertando mais vagas, ofertando mais equipamentos, ofertando inúmeros serviços voltados para a pessoa em situação de deficiência e também pessoas idosas. Uma cidade harmônica, com inclusão e acolhimento, com direitos e deveres de todos e por todos. Não custa nada sonhar. Nos dias 16 e 17, a 4ª edição de Cidade Inclusiva aconteceu na Escola Militar. Por 2 dias, informações, consultas e respeito foram difundidos por diversos parceiros. A próxima edição será em Picos. A ideia é apresentar uma cidade onde todos sejam percebidos como cidadãos. Graças a Deus, o Piauí foi o pioneiro na criação da identificação para pessoa com deficiência, a carteira digital. E o que ela vem trazer de benefício para a criança ou para qualquer pessoa com deficiência? É evitar andar com a quantidade de documentos que andava antes, certo? Com laudo médico, com todos aqueles laudos, todos aqueles pareceres dos médicos. E hoje, apenas com a identidade, ela apresentando no órgão, existe o QR Code na identidade, onde é feita a leitura e através dessa leitura do QR Code aparece toda a documentação da pessoa com deficiência, não sendo mais necessário andar com todos os laudos em mãos. Para a pessoa com deficiência seria a certidão de nascimento ou casamento atualizada, comprovante de endereço, o laudo médico com o CID da deficiência da pessoa, que esse é um dos principais. Nós não temos como incluir um CID sem estar com o laudo em mãos, certo? E o comprovante de endereço. Aí existem documentos opcionais, que seria o número do NIS, o cartão do SUS, se for pessoa maior de idade, carteira de trabalho, que tem pessoas com deficiência que trabalham normalmente, certo? E outros documentos que podem ser inclusos, como título eleitor, habilitação. Nós iniciamos no CEID no mês de abril. Desse ano? Abril deste ano nós iniciamos com o curso do CEID. De lá para cá, mais de 1.000? De lá para cá nós já temos quase 600 carteiras emitidas. Aqui nós trouxemos vários serviços, são mais de 50 parceiros, mais de 100 serviços. Aqui nós temos o pessoal do Minha Casa Minha Vida, informando sobre a moradia acessível das pessoas com deficiência. Aqui nós temos a Secretaria de Segurança fazendo a emissão do novo RG digital. Aqui nós temos a CEID com todos os serviços, carteira do autismo,
carteira do passe livre, carteira do passe cultura, enfim. Aqui nós temos vários serviços. Além de serviços, nós trouxemos também palestrantes que possam conscientizar sobre o direito das pessoas com deficiência, levando assim mais dignidade, mais respeito e mais acessibilidade. E é importantíssimo isso porque a cada momento que a gente faz esse trabalho, é importante a gente levar essas ações para a comunidade, levar essas ações para as pessoas com deficiência que estão mais distantes desse serviço. Mauro é um bom secretário, faz um bom trabalho. E o que ele está fazendo aqui facilita a vida de muitos. O cidadão quer uma informação, quer tirar um documento, ele tem um local muito mais fácil, mais acessível para adquirir as informações e um documento que ele necessita. O mês de junho marca as comemorações mais animadas do Nordeste, as festas juninas. As APAES de todo o Piauí já começaram os festejos de São Pedro e São João. Veja quem já está dançando quadrilha. Aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e no YouTube. Até o próximo programa.